Olá, pessoal. Eu sou uma aluna da disciplina de Práticas Pedagógicas 2 do curso de Matemática Licenciatura na Universidade Federal de Alagoas. E na apresentação de hoje vamos falar sobre práticas docentes com conteúdos do oitavo ano do ensino fundamental. Os componentes do meu grupo são Adriano Nascimento, eu, Clarice Mota, Cláudio da Silva, Elizabeth Silva e a Estelina Nicásio. O objetivo dessa apresentação é sintetizar a abordagem da teoria matemática nas aulas de educação básica, com foco em alguns pontos como os conceitos e procedimentos matemáticos. Além disso, nós indicaremos um recurso didático para fixação do conteúdo dessa aula. A aula de hoje vai ser sobre notação científica. A habilidade da BNCC vai ser a primeira de matemática do oitavo ano de ensino fundamental. A unidade temática são números e o ano escolar é o oitavo ano. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a teoria, né? O conceito e algumas propriedades. Mas antes de a gente falar sobre notação científica, é importante relembrar, revisar sobre o que é potência, visto que notação científica utiliza-se potência. Veremos isso mais adiante. Mas a potência, né, quando é uma representação de multiplicação de fatores iguais. Aqui nós temos, por exemplo, o 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado a 3, e o 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu multipliquei ele por ele mesmo 3 vezes, onde o resultado aqui é 8. Se eu tiver, sei lá, 3 ao quadrado, então eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes, porque 3 elevado a 2, 3 vezes 3. Então, se eu tenho algum número elevado a n, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo n vezes, certo? E aqui nós temos algumas regrinhas que são para nós fixarmos, né, para a gente relembrar, que se a gente considera o expoente n genérico e o n vai ser um número, com o n sendo um número inteiro, então a elevado a n pode ser escrito como a vezes a vezes a, onde isso aqui são n vezes, tá? O a vezes n vezes, se o n for positivo. Quando n é igual a 1, vai ser só o a, porque eu não vou multiplicar com mais nenhum número. Quando n é igual a 0, o resultado vai ser 1. E se o n é negativo, então nós vamos ter aqui 1 sobre a elevado a n, certo? E aqui nós temos algumas propriedades sobre a potência. Quando eu tenho a potência de mesma base, mas o expoente são com a mesma base e o expoente, não importa se são números diferentes ou não, mas eu tenho a multiplicação de dois números com a mesma base, então nós somamos o expoente. Quando nós temos a divisão de números com a mesma base, então a gente subtrai o expoente. Se eu tenho uma potência de uma potência, ou seja, um número elevado a outro número, e tudo isso elevado a outro número, então a gente só multiplica os dois números que estão na potência, certo? E por último, nós temos o produto de potências com expoentes iguais, ou seja, a base não é igual, mas o expoente é igual. Então, nós vamos ter a multiplicação desses números elevado a essa potência, certo? Vale lembrar que isso aqui é uma revisão de potências, visto que o conteúdo da aula é notação científica. Certo, então vamos entrar em notação científica. As potências, elas são usadas em várias áreas da ciência, né? A medicina, a biologia, a astronomia. Nós usamos a potência, sei lá, em unidades de medidas, quando queremos medir a área de algum lugar. A gente vai ter o quê? 1 quilômetro quadrado, 1 metro quadrado. Então, a potência está sempre ali presente. E a notação científica, ela ajuda a escrever números que são muito grandes ou muito pequenininhos mesmo, de uma forma bem simples, que a gente indica a sua ordem de grandeza por meio das potências de base 10. Vamos explicar melhor, calma. Os números, eles são escritos como produtos de dois fatores. Um deles é uma potência de base 10. Temos o exemplo aqui, né? Ó, temos uma potência, o 3, de base 10, certo? Com o expoente inteiro e o outro número igual a 1 ou maior que 1 e menor que 10. Como, por exemplo, esse aqui, certo?
Aqui nós temos 1 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui é uma notação científica, porque nós temos algum número que é menor do que 10 e maior do que 1. Menor do que 10 e maior do que 1, e ele está sendo multiplicado por uma potência com base 10 e o número é inteiro. O número da potência é inteiro, certo? Aqui nós temos outros exemplos. O menos 3 é um número inteiro? Sim. Temos uma base 10? Sim. Nós temos um número menor do que 10 e maior do que 1 multiplicando essa potência, base 10? Sim. Isso aqui é uma outra notação científica. A mesma coisa aqui, ó. Temos o 8,2 vezes 10 elevado a 8. É uma notação científica, porque nós temos um número menor do que 10 maior do que 1 multiplicado por uma potência de 10, onde o expoente é um número inteiro. Um detalhe aqui, ó, temos um 8,2. Por que não poderia ser 82? Porque o 82 é um número maior do que 10, certo? E aqui nós vamos também para uma observaçãozinha. Quando a gente viu esse número daqui, esses números aqui, e a gente não entende exatamente como que é esse número escrito sem essa potência de 10. Como é que a gente faz isso? Quando o expoente ele é positivo, a vírgula que está a gente vai sempre ter uma vírgula, né, depois do número que está multiplicando essa potência, então essa vírgula vai andar para a direita dele. Como assim? Nós temos aqui essa potência, onde é 5 vezes 10 elevado... Essa potência não, essa notação científica, onde é 5 vezes 10 elevado a 3. Isso quer dizer que a nossa vírgula vai andar 3 casas para a direita do número 5. Mas Clarice, onde é que está a vírgula? Nós temos uma vírgulazinha aqui depois do 5, visto que 5 é a mesma coisa que 5,0, certo? Então aqui, ó, esses dois números são iguais. Mas a nossa vírgula vai ter que andar 3 casas, então ela vai ter que andar para aqui uma casa, ela andou aqui uma casa, nós vamos ter 50 vezes 10 elevado a 2, certo? Mas ela tem que andar 3 casas, então vamos andar mais uma casa, quer dizer que eu vou adicionar mais um zero. Andou mais uma casa, adicionou mais um zero, então é 500, aí ficamos com 500 vezes 10 elevado a 1. Mas a gente queria que ela andasse 3 casas, ela andou só 2 até agora. Então, andando mais uma casa, nós vamos ter 5.000. Por quê? A vírgula estava aqui, depois desses 5, ela andou 1, 2, 3, certo? Adicionamos 3 zeros, então o 5 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 5.000, beleza? Lembra que aqui nós dizemos, indicando sua ordem de grandeza? A ordem de grandeza deste número daqui é igual a 3, certo? Isso quer dizer que equivale a 1.000, 5.000, beleza? E quando o expoente é negativo, a vírgula ela também vai andar, só que ela vai andar para a esquerda do número, ou seja, ela vai voltar, certo? Ou seja, aqui nós temos o 5 vezes 10, agora está elevado a menos 3. Então, a vírgula que estava aqui, ela vai ter que voltar 3 casinhas, certo? Aqui, nós já vimos, né, que o 5 é a mesma coisa que 5,0, só que como está multiplicado por menos 3, a vírgula, em vez de ir para a direita, ela vai ir para a esquerda, beleza? E foi o que aconteceu aqui, ó, a vírgula estava aqui, andou uma casa. Então, ficamos com 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Fizemos, mas a gente quer que ela ande 3 casas para a esquerda. Então, andando mais uma vez para trás, a gente ficou com 0,05. Porque a vírgula estava aqui, andou mais uma vez, então vai aparecer um 0,05. Beleza? Ela andou 2 casas, então andando mais uma casa para trás, a gente vai ter que essa vírgula vai fazer assim, ó. Tchum, e vai aparecer aqui, certo? Então, vamos ter 0,005. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,005. Pegou essa ideia da vírgula andar? Por que isso acontece? Porque nós estamos multiplicando por 10. Quando a gente multiplica 5 vezes 10, dá que número? 50. Foi o que aconteceu aqui. Se a gente multiplica 50 vezes 10, vai dar 500. Foi o que aconteceu aqui. Se a gente multiplica 500 vezes 10, vai dar 5.000. Por isso que aparecem os zeros. E a mesma coisa vai ser isso aqui. Lembra que quando temos
número negativo no expoente, nós vamos ter 1 sobre aquele número. Então, nós iríamos ter aqui 1 sobre 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que dividir o 5 para 10 elevado a 3, certo? Por isso que ficou isso aqui, esse número tão pequenininho, lembra? A notação científica serve para isso. O processo é o contrário, né? Quando a gente quer transformar um número que é muito grande ou muito pequeno em notação científica. Por quê? Se a gente tinha um número que quando o expoente era negativo ele andava para a direita, a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar em quantas vírgulas vai voltar. Então, quando o número ele é grande, muito grande, né? Nós contamos a quantidade de casas que a nossa vírgula vai voltar. E essa será o expoente da nossa base 10. Ou seja, aqui nós temos o número 300 mil. A vírgula está aqui, depois desse zero. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para dar o número 3, certo? Então, nós vamos ter aqui a mesma coisa aqui. 3 vezes 10 é elevado a 5, porque a gente viu que a vírgula iria voltar 5 casas. Beleza? O que acontece? Por que 3? Porque para ser notação científica, esse número daqui tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. E quando o número é muito pequeno, nós vamos contar quantas vezes a vírgula vai andar para frente e vai botar um número negativo, certo? Quando a gente diz um número muito pequeno, nós estamos tratando disso, sabe? De um número que ele é menor do que um, tão pequeno que nós não conseguimos explicar bem ele. Então, a gente viu que a vírgula está aqui, tá vendo? Então, vamos ver quantas vezes a vírgula vai andar. Ela vai andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, nós vamos ter a notação científica 6 vezes 10 elevado a menos 4. Porque ela andou daqui para a direita, certo? E aqui nós temos exemplos de exercícios que poderíamos aplicar após essa aula. Primeiro, é bom revisar a potência, então eu trouxe aqui essas duas só para relembrar de como é que manipula essas equações, essas operações. E aqui temos para escrever em notação científica. Uma outra ideia também é trazer números escritos em notação científica e pedir para que vocês, alunos, reescrevam ela em números que não sejam notação científica, beleza? E aqui nós temos um exemplo de situação-problema. Se nós temos um cientista que ele mediu a distância entre a Terra e o Sol e deu 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Ou seja, é um número muito grande, é a distância entre a Terra e o Sol. Por isso que foi apresentado em notação científica. E ele também mediu o diâmetro de um átomo de hidrogênio que deu 5 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Ou seja, muito, muito, muito pequeno, porque é um átomo, certo? Qual é a diferença das ordens de grandeza? Lembra que a ordem de grandeza é esse número aqui que está sendo elevado na potência 10, é a nossa ordem de grandeza. Como é que a gente resolve? Primeiro passo vamos deixar tudo na mesma medida? Se o nosso átomo de hidrogênio está em metros e a nossa distância entre Terra e o Sol também está em metros, vamos deixar tudo em metros, que é para ficar mais fácil de resolver. Então, convertendo a distância da Terra e do Sol em metros, nós vamos ter que é a mesma coisa que 1,496 vezes 10 elevado a 11. Mas como que surgiu esse 11? Como a gente quer transformar quilômetros em metros, nós já vimos em outros anos, né? Já visto esse assunto em outros anos, que é só a gente multiplicar por 3, multiplicar por 3 na potência aqui do 10, visto que 1 metro ao cubo, né? Enfim. Aí nós temos isso, e aqui nós temos o diâmetro, né, do átomo de hidrogênio, que vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 11. E para a gente encontrar a diferença das ordens de grandeza, nós vamos subtrair um do outro, né, porque é a diferença. Então, nós vamos ter que é 11 menos 11, porque vai ser a da Terra menos a do diâmetro do átomo. Por isso que ficou 11 mais 11, que é igual a 22. Beleza? E aqui nós temos uma ideia de jogo para fixar esse conteúdo
notação científica, né, para o 8º ano. E eu trouxe o jogo digital, que é o Word Wall. Ele é uma plataforma, né, com jogos, e esse aqui é tipo perguntas, onde o aluno ele vai ter o tempo dele para responder essas perguntas. Essas perguntas vão variar de perguntas muito específicas, como por exemplo esse aqui, né, como se escreve 0,0045 em notação científica. E também vai ter perguntas sobre o conteúdo. Então é muito bom para fixar isso e entender como é que o aluno resolveu ou não. O aluno pode resolver mais vezes, enfim. O link para o acesso do jogo está aqui. Nós temos exemplos de perguntas, né? Que é, por exemplo, se o número é 7,5 vezes 10 elevado a 6 representa a população de uma cidade, o que o 10 elevado a 6 significa? Aí ele vai responder o que é que essa ordem de grandeza significa. Aqui nós temos como ele vai escrever esse número de forma decimal, ou o que significa o expoente menos 4 em 10 elevado a menos 4, e temos outras perguntas específicas mesmo, ou com cálculos. Então, esse jogo é uma ótima ideia também para fixar o conteúdo. E as considerações finais é que é essencial que os alunos eles compreendam os conceitos matemáticos, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Assim, o aluno ele tem um aprendizado significativo, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias, como, por exemplo, o que foi feito com a situação problema, ou algumas perguntas que tem nos jogos, enfim, é isso. Obrigada.